Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor se você está feliz nessa manhã, isso? Eu acho que você pode fazer melhor do que isso. Dê um brado de glória a Deus. Diga que Ele é bom, que Ele é fiel, que a sua bondade dura para sempre. Aproveitando que você está de pé, seja bem-vindo à segunda celebração desse domingo. E eu vou pedir que você dê um abraço em 5, 10, 15, 20 pessoas perto de você. Dê um abraço na primeira pessoa que você está olhando, preferencialmente alguém que você não conhece. Diga para ela bom dia. Diga isso, bom dia. Bom dia. Aproveite que nós estamos em menor número nessa manhã e conheça novas pessoas, se conecte com gente que você ainda não se conectou. Bom, esse é o último final de semana do mês de julho, nosso mês tradicional de férias. E geralmente o último final de semana de julho é um dos menores que nós temos aqui. Parece um pouco com o culto ali do Natal, na virada do ano. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui viajou de férias, levanta a mão e faz barulho aí, hein? Perfeito. Quem não viajou de férias, levanta a mão aí, faz um barulho. Quem gostaria de ter viajado, mas não viajou, levanta a mão e faz um barulho aí. Perfeito. Então todos vocês sejam muito bem-vindos essa manhã, é um privilégio poder recebê-los. Lembrando que logo mais, 17h30, 19 horas, nós estaremos de volta a esse lugar para celebrar ao Senhor Jesus. Sem perca de tempo, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 90. Nós estamos nessa jornada linda, estudando o livro de Salmos ao longo desse trimestre. E eu quero lembrar todos que estão aqui nessa manhã. Nós temos os nossos adolescentes que estão no acampamento de verão. Hoje à noite, às 19h30, nós receberemos de volta. Nós temos 200 adolescentes que se inscreveram por acampamento. Estão aí as imagens. E algo em torno de 160 voluntários que estão se revezando, cuidando, ministrando, fazendo segurança, cozinhando para esses adolescentes. Eu estive lá. Tem sido um período de avivamento, de despertamento para todos eles. Então, hoje à noite, eu estou muito ansioso para recebê-los. Dentre eles, a minha filha também, que está participando com 13 anos de idade. Então, parabéns a todos os papais que investiram e comissionaram, enviaram seus filhos para esse momento. Bom, vale a pena lembrar que nós estamos numa jornada linda de estudo da Bíblia. Aqui está o nosso currículo desse ano. Tudo que nós estudamos nesse ano de 2024 e aquilo que nós vamos estudar também, só relembrando você nessa jornada. Nós já passamos por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, fomos para o Novo Testamento, estudamos trimestre passado o livro de João. Estamos agora chegando bem na metade do livro de Salmos. Hoje vamos estudar a lição de número 5 e é o Salmo 90. Embora a gente fale que é a lição 5, nosso tema é o Salmo 90, porque nós queremos estudar a Bíblia, servir a Deus na Bíblia. E nós já temos o material do próximo trimestre. Note que a gente reveza entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Então nas próximas semanas já vai chegar aí o material de 2 Coríntios para você já ir se aprofundando. E o material já está todo pronto. Para esse ano nós temos todo o material de Salmos. Nós ainda estamos na primeira metade. Então se você não adquiriu para o seu filho, para o seu adolescente, passe na loja lá embaixo. Ande com todo esse material, lembrando que o trunfo e talvez a maior vantagem do nosso programa, bota aí o material todo, por favor, o material com todos, crianças, adolescentes, de Salmos, é que nós estudamos o mesmo capítulo em todas as classes. Qual é o desafio disso? É que quando você chegar em casa, no culto doméstico, no almoço de amanhã, você vai poder sentar com a sua família e meditar no Salmo 90. Cada um com a sua linguagem, cada um do seu jeito. Então todo o material está aí. Maternal, jardim da infância, juniores. Há de adolescentes. Hoje nós não teremos nossos adolescentes aqui conosco. Mas e aí a revista de adultos e de jovens que nós usamos. Então tudo isso está disponível para você estudar a Bíblia e avançar conosco. Vamos dar uma olhadinha no esboço dessa manhã, no que nós vamos estudar. Nosso tema é o Salmo de número 90. Vamos falar um pouco sobre a transitoriedade do homem, como a vida do homem aqui na terra é rápida, é passageira, é finita. Nosso texto áureo está em Salmo capítulo 90, versículo 12. E vou pedir que você leia bem forte comigo, o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Para que alcancemos o coração sábio. Nós vamos olhar rapidinho alguns aspectos gerais, porque esse é o único salmo escrito por Moisés. Então eu vou parar um pouco e falar desse grande homem de Deus. Vamos falar um pouco sobre quem é Deus.
a eternidade de Deus, o poder de Deus, e na última parte, a transitoriedade do homem. Novamente, são 17 versículos. Em 45 minutos que eu tenho, não vou conseguir ir por todos os 17 versículos, mas espero plantar algo ao seu coração. Bom, abra comigo aí no Salmo 90, e antes da gente fazer a leitura de hoje, não sei se a Boas Novas está aí, a câmera solta, mas se tiver, por favor, chega aqui comigo, só mostrar algo para você que eu acho importante. Eu sempre falo, quando nós ministramos, principalmente no Novo Testamento, que quando a Bíblia foi inspirada por Deus, ela não foi dividida em capítulos. Os capítulos foram colocados lá depois para facilitar o nosso entendimento. E também não havia divisão de versículos, ok? Quando a gente lê a Bíblia, existem alguns títulos que são colocados, que também ajudam na leitura, porém esses títulos eles não estavam lá na tradução original. Qual é a diferença do livro de Salmos? O livro de Salmos é um livro que já veio dividido. Quando eu ministrei João no semestre passado, note que sempre que eu ia falar de um capítulo, eu tinha que voltar para o capítulo anterior. Por quê? Porque por melhor, por mais bem intencionado que o autor fosse, nunca ele é perfeito naquela divisão. No livro de Salmos não, as divisões são perfeitas, são inspiradas. E além disso, nós temos alguns subtítulos. Por exemplo, você está vendo aqui, ó, na minha Bíblia, a eternidade do homem e a transitoriedade, perdão, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Esse texto em negrito foi colocado pelo tradutor. Ajuda, facilita, mas não é um texto inspirado. Agora, Salmos tem uma peculiaridade. Tudo que você vê aqui, ó, em itálico, porém não em negrito, isso aqui faz parte do texto original. Então, o que está escrito aqui, ó, oração de... O que está escrito aí? Moisés. Então, isso aqui já fala muito sobre o texto. Primeiro, isso aqui é uma oração. E isso aqui foi feito por quem? Moisés. E a Bíblia relata aqui, claro, talvez um dos maiores subtítulos que alguém possa receber na Bíblia, dado pelo próprio Deus, oração de Moisés, um homem de Deus. Que coisa fantástica. Então, isso aqui é tão inspirado quanto o versículo 1. Senhor, Tu tens sido meu refúgio de geração em geração. Então, quando você lê o livro de Salmos, aproveite para se deliciar, para olhar esses títulos, porque são importantes. Então, vamos ler juntos, vamos ler todo o capítulo 90. Quero convidar você, eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler bem forte o versículo 2. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que o mundo nascesse, ou tu formasse a terra e o mundo, sempre, de eternidade, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, o nosso pecado doutor, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Pois a duração da sua vida é 70 anos. Se alguns, pela sua rubidez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e infarto, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Com a tua benignidade, para nos regozijarmos e nos alegrarmos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto tem nos afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Pareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Dê um brado de glória a Deus nessa manhã. Pai, nos dirige, que possamos sair daqui tendo a certeza, Pai, de que ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, quebra agora toda distração, seja ela de ordem física, espiritual, preocupação, que corpo, alma e espírito estejam sujeitos à Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome forte de Jesus. Amém, amém. Bom, como nós estudamos nas lições anteriores, o livro de Salmos, ele é
dividido em 5 livros, ok? São 5 sessões, cada sessão dessa, ela diz respeito a um livro do Pentateuco, da lei, dos primeiros 5 livros que também foram escritos por Moisés. E bem no meio da sua revista, se você der uma olhadinha, tem um encarte. Vou pedir que a nossa equipe coloque aqui na tela rapidamente, só para facilitar, para a gente revisar, porque nós estamos agora trocando, entrando num livro novo. A apresentação, gente, tá? Que foi colocada lá. Tem um encartezinho do meio da lição. Isso, aqui está, tá bom? Vai ficar bem pequeno na sua tela, porém na revista aí você pode acompanhar. Nós já estudamos e passamos pelo livro 1, Salmo 1 ao 41, que diz respeito ao livro de Gênesis. Já fomos para o livro 2, Salmo 42 ao 72, livro de Êxodo. Já fomos também para o livro de Levítico, Salmo 79 ao Salmo 89. E nós agora vamos estudar o Salmo 90, que é o primeiro salmo do livro 4, que se conecta com o livro de Números. Na verdade, é o menor livro, é a menor porção que nós temos aí desses livros de Salmos, dessas subseções que compõem o livro de Salmos. A pergunta que eu faço para você é: do que se trata o livro de Números? Porque nós temos aqui o autor do livro de Números, que foi Moisés, e temos também o autor do Salmo 90, que é Moisés. O livro de Números é um livro muito interessante. Você pode olhar depois pelo próprio título. Ele apresenta um censo, uma contagem, uma estimativa do tamanho da nação de Israel ao fim daquela peregrinação. Mas além disso, o livro de Números não é só composto por números. Ele traz histórias fascinantes. Ele traz e narra toda a jornada, desde o Monte Sinai até a entrada de Canaã, a entrada da Terra Prometida. E se eu pudesse nessa manhã resumir, sintetizar para você em uma simples frase ao que se propõe Números, Números é um livro que tenta inspirar você a fazer a sua vida contar, a fazer a sua vida valer a pena, a fazer a sua vida de alguma forma ter impacto aqui nessa terra. É por isso que Moisés já abre o livro 4, Salmo 90, e o principal versículo do Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, ensina a dirigir a nossa vida para que a nossa vida deixe uma marca, faça impacto, para que a gente alcance, viva a nossa vida com sabedoria. E esse versículo talvez sintetiza todo esse capítulo, que é um capítulo importantíssimo, importantíssimo da Bíblia. Moisés escreve o livro de Números, também é o autor do Salmo 90, e esse salmo, meus irmãos, ele foi escrito há 3.500 anos atrás. Do saltério, dos 150 salmos, de toda essa coleção que nós estudamos, esse salmo aqui é o mais antigo. Ou seja, quando Jesus pisou na terra, ele já tinha 1.500 anos. É o salmo mais antigo, é o único salmo que nós podemos afirmar com toda certeza que foi escrito por Moisés, e ele é tido como uma das mais sublimes composições humanas. A gente leu aqui de forma revezada esse texto, mas eu quero desafiar você ao longo dessa semana: tire um período e leia várias vezes o Salmo 90. Ontem à noite nós fomos dormir, e a Luana sempre se chateia comigo, porque eu vou dormir ouvindo sempre textos bíblicos. Eu coloco lá a Bíblia e eu fico ouvindo à noite até dormir, né? E ela fica chateada às vezes, porque fica muito alto e atrapalha o sono dela. Mas eu coloquei o Salmo 90 em loop, e eu fiquei ouvindo o Salmo 90. E é impressionante, você fica ouvindo aquelas palavras, como Moisés realmente foi inspirado por Deus para nos transmitir esse texto. Deixa eu pedir o câmera da Boas Novas para subir aqui comigo rapidamente mais uma vez. Como o primeiro ponto nosso é um ponto que fala sobre Moisés, eu queria rapidinho aqui falar um pouco dessa capacidade poética de Moisés, porque Moisés realmente foi um homem extraordinário. Moisés foi um grande líder, o grande libertador, o grande profeta da nação de Israel. Se você hoje for a Israel e perguntar para eles quais são os maiores nomes, os nomes que mais fizeram a história de vocês contar, com toda certeza, 2 nomes vão aparecer: Moisés e Davi. São pessoas que marcaram a sua época, o libertador, o grande legislador. Mas a gente vai conhecer Moisés hoje como o grande poeta e o grande escritor. E existem vários trechos na Bíblia. Vou convidar você a dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia se você tiver ela aqui. Vou abrir a minha Bíblia aqui também. Queria que você olhasse. É outra canção de Moisés que poderia muito bem ser um salmo, mas está em outra porção da Bíblia, mas foi escrita por Moisés. E se você der uma olhadinha, Êxodo capítulo 15, chega pertinho aqui, ó, está aqui na minha Bíblia, e vai aparecer na sua tela, está aí, ó, Cântico de Moisés. Ou seja, vem aqui, ó,
Cântico de Moisés, escrito por Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Dê uma olhadinha na estrutura de Êxodo capítulo 15. É um cântico belíssimo. Se você quiser anotar, anote, reflita depois. É interessantíssimo, vale a pena a leitura. Vá comigo agora para o livro de Deuteronômio. Vá para frente um pouco e eu quero ler com você outro cântico de Moisés, para a gente conhecer e explorar um pouco a capacidade poética de Moisés. Deuteronômio, capítulo de número 32. Dê uma olhadinha comigo. Olha só o que está escrito aí, Deuteronômio, capítulo 32. Novamente, cântico de Moisés. E aí o texto, ele começa. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E aí o versículo 1 continua, mais um cântico. Dê uma olhadinha na estrutura de Deuteronômio 32. Novamente, é um outro cântico que Moisés expressa e apresenta aqui a sua habilidade poética. Um capítulo à frente, olhe novamente, Deuteronômio capítulo 33, e agora a gente tem a bênção de Moisés. Está bem aqui, ó. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, lembra a abertura do Salmo 90? Essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, a gente tem aqui outro cântico belíssimo que Moisés oferece. E detalhe, ele oferece esse cântico, se não me foge de memória, no último dia da sua vida. Porque logo depois a gente tem aí a morte de Moisés. E tem um texto aqui que diz que no mesmo dia que Moisés faleceu, ele apresentou esse cântico. Então a gente tem aqui textos belíssimos que falam de quem era Moisés. Então Moisés era um legislador, era um líder, grande libertador, profeta, um poeta e agora o escritor da nossa porção de hoje, o Salmo 90. Vamos lá. O que retrata o Salmo 90? A gente vai perceber na leitura o que acontece um pouco no capítulo 1 e é tônica por todo o livro de Salmos, que é esse contraste, aonde o salmista, o escritor, ele fala do homem, ele fala de Deus, ele fala de coisas da terra, de coisas do céu, e a gente vai perceber aqui um bate-bola, um contraste. Claro que aqui no nosso esboço, nosso comentarista tenta separar a eternidade divina, ou seja, quem é Deus, Deus soberano, e ele tenta colocar do outro lado a transitoriedade do homem. Mas quando a gente vê no texto, o salmista e Moisés agora, ele vai revezando, contrastando, primeiro, um Deus perfeito, um Deus imutável, um Deus que é eterno, um Deus que não falha, e do outro lado nós temos um homem que é transitório, que é passageiro, que é pecador, o homem que é pó, que veio do pó e do pó voltará, e é por isso novamente que Moisés escreve no versículo 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a avaliar nossa vida, a fazer a nossa vida ter impacto, valer a pena, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A nova tradução na linguagem de hoje coloca da seguinte forma, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que possamos viver a vida com sabedoria. Então, o Salmo 90 é um salmo poderoso. E ele se conecta, talvez, a uma época muito... Nós não podemos afirmar isso com toda certeza, mas quem estuda a Bíblia geralmente refere o Salmo 90 a Números capítulo 20. Novamente, dê uma olhadinha na sua Bíblia, se você tiver. Números capítulo 20 é um período onde acontecem muitos finais de ciclo na vida de Moisés, né? Para não tentar assassinar o português, muitos fins marcam Números capítulo 20. É um período onde Moisés é avaliado, é levado a pensar sobre a brevidade, a transitoriedade, a finitude da vida aqui na terra. E em Números capítulo 20, se você der uma olhadinha, o que aparece aí? Hein? A morte de Miriam. Então Moisés perde agora a sua irmã, com todos os problemas que Miriam causou, era irmã de Moisés, preciosa para Moisés. Nós temos aí logo na segunda parte o quê? O pecado de Moisés. Ele fere a rocha em Meribá e por causa disso ele não tem o privilégio de entrar na terra prometida. Lá em Números, em Deuteronômio 32, a Bíblia diz que ele só observa de cima do Monte Nebo, mas ele não acessa a terra prometida, porque naquele dia, ao invés de falar, ele fere a rocha. Mais para frente, em Números 20, novamente a gente vê uma outra perda na vida de Moisés, a morte de Arão. Então tudo isso aconteceu ali, um pertinho do outro, e isso agora leva Moisés a refletir a brevidade, a finitude, como são poucos, contados e finitos os nossos dias aqui na terra. Para mim abrir um parêntese hoje, e talvez
pensar com você de forma um pouco mais ampla sobre tempo, sobre longevidade e sobre finitude, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe o nome da pessoa mais longeva e que mais viveu no Brasil? Alguém sabe o nome? Alguém arrisca? Hein? Eu dei uma olhadinha ontem, parei para pesquisar, vai aparecer aqui na sua tela. Ó. Essa aqui é a Deolira Glicéria. Ela tem 119 anos de idade, lá da terra do pastor Josué, baiana, 119 anos de idade. Ela está sendo ainda, porque aqui no Brasil, as pessoas às vezes expedem a identidade com uma data errada, alguns anos a mais, a menos, mas está sendo avaliado, estudado para se oficializar. Se ela tiver, 1905 é o ano do nascimento dela, 119 anos de idade, essa senhora brasileira, baiana, é a mulher mais longeva e mais idosa do planeta. Atenção! Oficialmente, ela é a do Brasil. Vamos lá. Do mundo, oficialmente, a pessoa mais idosa é essa mulher chamada Maria Brânias. 117 anos. Ela vive nos Estados Unidos, vive 117 anos, se comunica, levanta, se movimenta, né? Então nós temos aí a pessoa mais longeva do Brasil, temos a pessoa mais idosa do mundo. Segura aí. Alguém sabe quem é a pessoa mais longeva e idosa do Pará? Vocês arriscam? Hein? Vamos chegar lá, vamos falar dele daqui a pouco. Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem acima de 90 anos? Levanta a mão, acima de 90. Hein? Olha ali, ó. Irmão Neném, fique de pé, por favor. Eu acho que o irmão Neném é o único. Qual é a idade exata, irmão Neném, por favor? 99. 99 anos de idade. Quero pedir um aplauso ao irmão Neném. No final, vou chamar ele para reger aqui. Nosso eterno regente do coral lá da Pedreira, Deus lhe abençoe, 99 anos de idade. Bom, a pessoa mais longeva hoje aqui então, tem muito para nos ensinar, é o irmão Neném. No final ele vai subir aqui, vai fazer uma oração, vai ministrar a bênção apostólica para a gente. Vamos lá, até o dia 16 de junho, agora desse ano, a pessoa mais longeva do estado do Pará era o nosso querido irmão Pedro. Coloca a imagem dele aí, com 116 anos de idade, membro da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Irmão Pedro foi estar com o Senhor agora, mês passado, esse mês ainda, tá? Dia 16 agora, ele faleceu, foi estar com o Senhor. Ele teve uma história linda, porque com 116 anos, novamente, ensina-me a contar os meus dias. Ensina a aproveitar, fazer a minha vida contar e ter um impacto. Irmão Pedro, ano passado, entregou a vida a Jesus, foi discipulado, participou do coral. E eu vou mostrar para vocês, 6 meses antes dele falecer, na Santa Ceia de janeiro, aqui nesse templo, olha só o que aconteceu na vida do irmão Pedro. Bota o áudio. O senhor crê que Jesus é o Filho de Deus? O senhor crê que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia? O senhor está decidido a servi-lo com fidelidade e integridade enquanto vivê-lo? Mediante a sua confissão de fé, nós lhe batizamos nessa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Esse aqui, ó, tá? E sabe, irmão Pedro está com o Senhor agora, está celebrando, fazendo festa na presença. Ensina-nos a contar os nossos dias. Deixa eu apresentar para vocês um outro longevo idoso que vai bater os 100 anos aqui da igreja em Belém também. Alguém conhece esse cidadão que está aí? Vocês conhecem? Hein? Pastor Firmino. Você pode dar um aplauso a Deus pela vida dele também? Talvez esteja nos assistindo, né? Pastor Firmino, foi no último aniversário dele que eu bati essa foto. E eu perguntei do pastor Firmino nesse altar. E me desculpem a brincadeira. Eu perguntei, pastor Firmino, qual é o segredo da longevidade? Como é que se chega a 97, 98 anos? Ele virou para mim e falou, meu filho, é só não morrer que você chega lá rapidinho. É só não morrer e também aguardar a vinda de Cristo que você vai chegar lá. Ao irmão Pedro, que nós vimos, eu perguntei no dia do batismo. Eu falei, irmão Pedro, conta pra gente, né? Eu brinquei com ele, eu botei a mão na cabeça dele. Eu falei, olha, eu libero sobre vocês a bênção da longevidade. Eu falei, irmão Pedro, conta pra gente suas impressões, né? Como é que o senhor se sente com 115 anos passando pelas águas? Irmão Pedro olhou para mim e falou assim, sabe o que eu sinto? A vida é curta, passa rápido, com 115 anos. Dá uma olhadinha para a pessoa que está perto do seu lado, hein? Ela está muito idosa, passou muito tempo. Diga para ela assim, se para o irmão Pedro com 115 passou rápido, tá feio para ti, hein? Te cuida, diz para ele, né? Com 115 anos. Brincadeiras à parte, é o que ele está dizendo. Senhor, ensina-nos a
a contar os nossos dias, a fazer a nossa vida contar, a viver uma vida que tenha impacto, que faça diferença aqui nessa terra. Deixa eu apresentar outros idosos para vocês, e eu termino com essa história. Esses aqui são meus avós maternos e paternos, tá? Pastor Severo Câmara, a irmã Terezinha Câmara, pais do pastor Samuel, pastor João Colenda Lemos, né? E missionária Ruth Dores Lemos, pais da irmã Rebeca. Dizem que eu sou o mais parecido que tem com ele. Claro que o meu cabelo hoje está diferente, mas que eu sou. Meu avô, os dois, quem conheceu, eles eram pessoas muito interessantes. Eles perdiam um amigo, mas não perdiam uma piada. Era impressionante. Eles tinham uma mente rápida, sagaz. Eu lembro que uma vez o vovô Colenda, eu estava lá em Pinda com ele, e eu brinquei com o vovô. Eu falei assim, vô, o cabelo do vovô era bem... Vocês lembram disso, né? Era bem branquinho, perfeito, impecável, né? Nada fora do lugar. Aí um dia eu cheguei, pastor Josué, perto do vovô. Eu falei, vô, engraçado o seu cabelo, vô. Não tem um cabelo preto, quase não tem cabelo preto. Aí é perfeito o seu cabelo. E ele viu que eu estava brincando com ele, pegando no pé dele, o cabelo estava branco. Ele virou engraçado, porque na minha idade, ele foi lá no espelho. Eu não consigo nem ver que o cabelo está branco. Eu falei, pois bem, mas eu vejo e estou lhe dizendo. Ele falou, mas na minha idade também não consigo nem escutar o que tu está dizendo. O que tu está dizendo mesmo? E aí eu falei mais alto para ele. Ele falou, engraçado que se eu ouvir, amanhã eu nem vou lembrar de qualquer jeito mesmo, porque eu estou ficando velho, o tempo está passando. Aí ele virou para mim e falou assim para mim, sério. Ele falou, aproveite a sua vida. Faça a sua vida contar. E ele falou esse texto para mim, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a avaliar, a refletir sobre a finitude, sobre a brevidade da vida. E Moisés escreve isso, gente, sabe? Porque aqui na terra não dura para sempre. Aqui nesse plano, aqui na terra, há uma limitação, há um tempo determinado, é finito, nós temos uma missão e acaba a missão e depois vem a eternidade. E por melhor que seja, desejável que seja a eternidade, o que nós vamos viver na eternidade, se você vai para lá ou não, o galardão que vai viver lá, está sendo definido agora, aqui na terra, depois é tarde demais. Então nós temos que aproveitar. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Então deixa eu correr, porque senão eu não vou contar bem o tempo que eu tenho. Tenho mais 23 minutos para terminar essa ministração. Versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, e eu vou olhar só alguns pontos aqui, porque o tempo é muito curto. Versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Coloque a mão no seu coração e ministre isso para você agora. Diga, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha habitação, Tu és a minha rocha, Tu és o local onde eu descanso, onde eu encontro guarita, descanso e sombra. Tu és refúgio de geração em geração. Gente, esse texto é um texto muito poderoso. Essa semana eu tirei alguns dias de descanso. Fui para Salinas com as crianças, né? E quando a gente tem mais tempo com as crianças, é impressionante. A gente lê um pouco mais a Bíblia, conversa com eles, levanta de manhã, passa a tarde. Nós sentamos na mesa para almoçar. E eu tenho meus 3 filhos, a Sara, o Samuel, o Joãozinho. E estou agora, né, dando mais tempo ao João. O João está na fase de formação. Ensinando o João a orar. Né? Antes da comida, senta na mesa, Joãozinho, é assim que ora, é assim que se faz. E devagarzinho a gente vai discipulando, formando. E eu me dei conta, essa semana, que o João, quando vai orar, ora igualzinho a eu. Ele usa as mesmas palavras que eu uso. As mesmas frases que eu uso são as frases que o João usa para orar. E eu parei para refletir que a minha oração é a mesma oração que os meus pais fazem. Igualzinho, a gente tem as palavras, o jeito. E a oração que os meus pais fazem, eu comecei a lembrar, é a mesma oração que os meus avós faziam. Ou seja, está sendo passado de geração em geração. Meus irmãos, o que nós vivemos aqui não é uma história. Isso aqui não é uma tendência, não é uma coisa que se levanta, na próxima geração cai. Não é uma moda que alguém adere e depois esquece. Nós estamos vendo e vivificando que Ele é o nosso refúgio e refúgio de geração em geração. Todas as gerações sendo alcançadas, tocadas. A gente consegue ver aqui pelo menos 4 ou 5 gerações, o Joãozinho, eu, meus pais, meus avós, meus bisavós que também tiveram a fé, todos expressando a fé do mesmo jeito. E detalhe, todos expressando a fé na mesma igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não defendemos, mas a gente pode dizer, Senhor, nesse lugar, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não apenas isso, mas esse texto fala de habitação mesmo, sabe? Do ponto de vista de quem não tinha
uma casa. Quando Moisés escreve isso, Moisés está no meio do deserto. Aquele povo vivia em tendas, o tempo todo levando, precisando de refúgio. E Moisés, imagine só Moisés no meio do deserto, no fim da sua jornada, deitado em cima de uma tenda, olhando para aquelas estrelas. E aqui quando ele fala, tu tens sido Senhor, ele está dizendo Adonai, Deus Todo-Poderoso. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu fostes o refúgio de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles não tinham casa, mas em ti encontraram refúgio. Nós estamos peregrinando aqui no meio desse deserto. Aparentemente nós não temos uma casa física, mas nós temos refúgio espiritual. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Nós não temos um lar definitivo, mas em ti nós encontramos guarita. Moisés está no meio do deserto e ele entendeu algo impressionante. Ele entendeu, o meu Deus foi no passado, é no presente e sempre será de geração em geração refúgio para todos aqueles que o buscam. Refúgio. Teu Deus é refúgio para ti. Teu Deus é proteção para ti. Eu estava ouvindo um podcast alguns meses atrás do pastor Jeremias, da 8ª Igreja Batista lá de Belo Horizonte. Olha a pergunta que ele fez, uma pergunta sugestiva. Ele perguntou para um outro pastor, por que as pessoas hoje não querem mais ter filhos? Por que a taxa de natalidade despencou nos últimos anos? Porque antigamente era normal, 4 filhos, 3 filhos, 5 filhos. A tua mãe é um de quantos, baby? Hein? Um de 9, E a mãe dela teve quantos da tua mãe? 19 filhos lá no Marajó. Imagine só, Aí hoje a gente percebe, por que as pessoas, hoje é 1, 2, no máximo 3, Eu, quando casei com a Luana, estou esperando o cumprimento, ainda falei, eu vou encher uma fila toda aqui da igreja, um monte de criança, um monte de menino, Aquela molecada toda entrando, caindo no chão, fazendo barulho, dando trabalho para o diácono, aquela bênção, criança, E veio 3 até agora, tá? Mas a fábrica continua aberta, quem sabe, As coisas fluam e venham mais 2 aí de uma vez. Mas vamos lá. O povo não quer ter mais filhos, sabe por quê? Por causa da violência. As pessoas têm medo. Em que tipo de mundo, é ou não é verdade? Eu vou colocar os meus filhos. Que tipo de sociedade é a sociedade de hoje, para mim poder dar vida a alguém, ter que prover para ela, colocar, por quê? As pessoas têm medo de gerar, de dar luz a mais pessoas, com medo do que vai acontecer. E Deus tem uma palavra para você nessa manhã. O teu Deus é refúgio para você de geração em geração. Ele vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos seus netos. Ele continua sendo refúgio. Foi para o povo de Israel e é para você hoje. Nosso Deus é refúgio de geração em geração. Versículo 1, versículo tremendo, daria para a gente ficar aqui estacionado. Versículo 2, olha o que ele diz. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Repita comigo essa última frase, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Faça disso uma expressão de louvor para Ele agora. Diga, Senhor, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que coisa linda. Moisés andando pelo caminho, olhando aquelas montanhas que lá estavam, E contemplando, quando você entra ali, é um vale na verdade, toda aquela região do Oriente Médio, Península do Sinai, e aí você entra ali para Israel, e ele olhando aquelas montanhas, que pareciam estar lá há milhares e milhares de anos, fortes, imponentes, intocadas, e Moisés dizendo, olha, o meu Deus, que é refúgio para todas as gerações, foi o Deus que criou tudo isso que está aí. Antes de tudo isso aí aparecer, o meu Deus já era, ele já existia. Antes do mundo tomar forma, antes das montanhas romperem, o meu Deus, ele é independente da sua criação, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Que forma esplendorosa de descrever, gente, a eternidade de Deus através da Bíblia. Um Deus todo-poderoso, um Deus pré-existente, um Deus que já estava lá desde o começo, que criou todas as coisas. E, gente, demorou muito tempo para Moisés chegar nesse ponto, Hernandes Dias Lopes, ele ensina que a vida de Moisés se divide em 3 fases. Eu acho fantástico essa analogia. São 3 fases de 40 anos. Ele viveu 120 anos. Primeiros 40 anos da vida de Moisés aprendeu a ser alguém. Moisés foi criado, é uma das histórias mais fascinantes que a Bíblia tem. Quando o povo estava sendo perseguido, quando Faraó mandou matar as crianças,
Uma história fantástica, a história de Miriam, de Joquebede, joga no rio, a filha de Faraó retira. E agora Moisés, que era para ser morto e perseguido, ele cresce na casa de Faraó, sendo amamentado e ensinado pela sua própria mãe, ganhando salário para fazer isso. Só Deus pode fazer uma história dessa. Moisés cresce 40 anos na corte do Egito. E Moisés passa 40 anos aprendendo a ser alguém. E como Moisés foi alguém? Moisés recebeu a melhor formação. Moisés andou nos locais das melhores cátedras que haviam. Eu acho interessante porque tudo na Bíblia se conecta. Vou dar um exemplo. A gente vê hoje algumas teorias. Por exemplo, teoria da evolução, né? Muitas teorias que falam sobre criação, Big Bang, tudo isso. Quando você vai estudar, sabe qual é a origem de quase todas essas teorias? Alexandria, no Egito. O Egito naquela época era um grande centro de ensino e de tecnologia. Amigos, até hoje não se consegue entender a engenharia do Egito, como eles cortaram aquelas rochas e montaram aquelas pirâmides. Até hoje, com toda a tecnologia, nós não sabemos como aquilo foi feito. Nós estamos falando o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na época de Jacó, qual foi o nome do filho de Jacó que foi governar o Egito? Hein? Moisés. Eles já eram a maior nação. Já era uma nação dominante de tecnologia, de alimentação, de tudo, o mundo todo ia até o Egito. Aí chega um menino chamado José, cheio da presença de Deus. E esse menino pega o Egito aqui de baixo e bota lá em cima. Porque depois daquela seca, a Bíblia diz que toda a terra pertencia ao Egito, todos os servos pertenciam ao Egito, todos os animais pertenciam, tudo era do Egito. 400 anos depois, nós chegamos em Moisés. 400 anos depois. Ou seja, o Egito era a nação dominadora. Era a nação que concentrava a sabedoria, o saber daquela época, que ensinava todos esses pensamentos, filosofias do Big Bang, da matéria que é eterna, do homem que veio de não sei o que, de um protozoário e foi desenvolvendo, e tudo isso foi inculcado, ideologia plantada, colocada em Moisés. E eu acho interessante que mesmo Moisés estando nesse ambiente, Gênesis capítulo 1, versículo 1, escrito por Moisés, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que coisa fantástica. Primeiro 40 anos, Moisés aprende a ser alguém. Segundo os 40 anos da vida de Moisés, ele vai para o meio do deserto. Moisés aprende a ser ninguém, porque agora ele está esquecido. Ele está lá cuidando de ovelhas, altamente preparado. Ninguém lembra, ninguém sabe de quem é Moisés. Só que aqui está o mistério de Deus. Ninguém sabe, mas Deus sabe onde Moisés estava, exatamente no lugar certo. Quando chega perto de Horebe, o monte de Deus, a sarça explode. Deus tem um encontro com Moisés, fala com Moisés. Primeiro 40 anos aprendendo a ser alguém. Segundo 40 anos aprendendo a ser ninguém. Os últimos 40 anos, Moisés entendeu: eu não sou nem alguém e não sou ninguém, porque o meu Deus é tudo na minha vida e Ele formou todas as coisas, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então ele está olhando as montanhas e dizendo: ó, tudo isso aqui, antes de existir, tudo isso aqui, Deus já existia. E Moisés tinha autoridade para falar, porque foi ele que recebeu a revelação para escrever tudo o que nós conhecemos praticamente sobre criação e o que tem na Bíblia. Moisés questiona e refuta aqui, e rapidinho, quero só falar, que isso tem a ver com a brevidade da vida humana, um pensamento que na Grécia e no tempo de Jesus era muito prevalente, de que a matéria é eterna. Já ouviu isso? De que a matéria sempre existiu, de que a matéria nunca morre, ela só se transforma, a energia sempre existiu, ela se canaliza de formas diferentes, ou seja, a matéria é eterna. A energia é eterna e ela vai se modulando, vai se formando, se adaptando. E os gregos pensavam dessa forma, mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina que no princípio criou Deus. Não havia nada. Do nada, Deus chamou tudo que existe ao nosso redor à existência. Estava conversando com meu filho essa semana, o Samuelzinho. Pai, me explica o que é o Big Bang. Eu falei: meu filho, vamos lá. Se tem uma coisa toda organizadinha, você joga uma bomba e explode, vai ficar melhor ou vai ficar pior? Ele: pior. Pois é, eu tenho dificuldade de crer que uma explosão organizou o mundo para que nós tivéssemos a diversidade, o equilíbrio e a beleza que só Deus, uma mente brilhante acima da nossa, pode conceber o que existe ao nosso redor. A matéria, ela não é infinita. Ou seja, ela teve um ponto de início. No princípio criou Deus. Dali para frente, ela aparentemente é eterna. Quanto tempo dura um diamante? Não sei. Talvez eternamente, ele nunca se decomponha. É a substância mais dura que existe, o carbono. Ou seja, mas ele pode durar muito tempo para sempre, mas ele teve o quê? Um ponto de início. Ou seja, em algum momento ali, se criou, nasceu a Gênese.
o ser humano é do mesmo jeito. O ser humano, ele não é eterno, do ponto de vista de que ele sempre existiu. Quando acontece a concepção, o ser humano é gerado, ponto zero. Agora, do ponto zero para frente, o ser humano ele é o quê? Eterno. Ele vai durar para sempre. Ele vai ter um destino eterno. Então, tudo que existe no mundo que nós conhecemos, pode até para a eternidade, para frente, você olhar, e nós que somos limitados, não temos essa noção de tempo, a gente olha e a gente não percebe o fim, até onde vai chegar, a gente diz é eterno. Mas quando a gente olha para o anterior, a gente vê, opa, foi criado. Agora com Deus não. Quem foi que criou Deus? Quem foi que formou Deus? Você pode olhar para trás, vai olhando para Moisés, vai olhando para Jacó, vai olhando para Isaac, vai olhando para Abraão, vai olhando para muito antes para a história, vai olhando para a criação. A terra era sem forma, vazia, no início Deus era, no presente Deus é, no futuro Ele vai continuar sendo. O nosso Deus é eterno, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E isso é um conceito difícil da gente entender. Deixa eu te perguntar, o que é eternidade? Hein? Responde para quem está perto de você. O que é eternidade? Responda para ele aí. Vamos lá, diga para ele aí. O que é eternidade? Não é pegadinha não, está sem medo de errar. O que é eternidade? Diga para ele, tá? Vamos lá, eternidade não é tempo, tá? Vamos separar. Tempo, como é que se conta tempo? Segundos, minutos, horas. Por exemplo, tem aqui esse troço aqui, 9 minutos e 25 segundos para mim terminar. Tempo, ou seja, é contado, é finito. Você vai ter 1 minuto, a hora, a semana, o ano, a década, 100 anos. Ou seja, tudo isso é contado. Agora, o que é eternidade? Gente, nosso Deus ele não está preso a tempo. Por isso que é tão difícil a gente entender e prender, colocar na cabeça esse conceito de eternidade. Vou dar um exemplo. Se você tivesse uma conta bancária e eu dissesse assim, vou depositar, Mauro, na tua conta de tempo, 1 milhão de anos. Imagina só, 1 milhão de anos, né? E aí, a Denise, que é a esposa do Mauro, fala, Mauro, me empresta 100 anos da tua conta de 1 milhão de anos. Ótimo, legal. Tu terias 1 milhão de anos? Não, porque tu deu 100 anos para ela. Tempo, finito, dá para contar. Agora vamos lá. Se eu dissesse para o Mauro assim, Mauro, vou colocar na tua conta a eternidade. Ô, coisa boa, né? E eu pedi de ti, aí a Denise chegar e dizer assim, Mauro, tu tem eternidade na conta? Me empresta 1 bilhão de anos. E tu emprestasse para ela, o que sobra? A eternidade. Deus, Ele é eterno. De eternidade a eternidade. Do princípio ao fim. Quando você não era, Ele não é, Ele já era. Quando você deixar de ser, Ele vai continuar sendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele criou tudo que existe de eternidade a eternidade, diz o texto, Tu és Deus. Teu Deus não envelhece, teu Deus não passa, teu Deus não sai da moda, teu Deus não perde a dianteira das coisas, a história de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. Então, se Deus é tudo isso, e tem muita coisa aqui no texto, o que é o homem? Vamos para o contraste, que o Salmo 90 é um salmo de contraste, né? Falou de Deus, nosso refúgio de geração em geração, criastes os seres, criastes a montanha, tudo que aí existe, antes que os montes nascessem e formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora, o que é o homem? Versículo 3, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, é importante que você leia. Nós não colocamos aqui na tela, porque nós queremos que você manuseie a sua Bíblia, até o celular, não tem problema, mas é importante que você dê uma olhadinha. Versículo 3, olha o que está escrito. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens. Né? Vou ler de novo. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens. Nós vemos aqui uma das definições que melhor descreve o ser humano. O ser humano, sabe o que ele é? Pó. Pó. Sabe o que define você? É aquilo que você era e aquilo que você vai se tornar. Antes você era o quê? Pó. Quando tudo acabar, o que vai sobrar de você? Pó. Você pode ter 1 bilhão na conta, você era o quê? Depois que você morrer, pó. Você pode não ter 1 centavo furado na conta, você era pó. Quando tudo terminar, nós seremos pó. Deus não.
Deus é Deus de eternidade e em eternidade Ele continua sendo Deus. Primeira diferença. Então o ser humano, ele é pó. E daqui para frente a gente vai ver o poder do julgamento de Deus. Irmãos, a gente não gosta muito de ouvir sobre isso, né? Julgamento, um Deus que julga, um Deus que tem decretos, um Deus que pune de certa maneira. Alguém diz assim, pastor, mas o mundo já está tão difícil, a gente já sofre tanto, né? É o trabalho, é o desemprego, é a inflação, é não sei o que está acontecendo. E aí eu venho para a igreja para levar mais chicote, mais peso. Mas eu tenho que dizer para você, nós temos aqui o perfil de um Deus que também é justo, é justiça. E quando Deus ele julga a humanidade, é importante dizer, a gente tem uma imagem, às vezes errada de Deus, de que Deus ele tem prazer em punir, de que Deus tem prazer de julgar. Eu sempre falo isso, de que Deus está no céu, a gente tem aquela imagem da arte, né? Sentado em cima de uma nuvem, com um arco na mão, com um relâmpago, esperando o Wellington, olhando o Wellington, falando, estou doido que o Wellington cometa um pecado. Estou doido que o Wellington caia, porque vou dar uma flechada, uma raiada nele, vou acertar ele, porque eu tenho prazer de punir e afligir as pessoas. Gente, Deus não é assim. Nem no Antigo Testamento Deus não é assim. Deus ele pune, Deus ele julga, mas antes de fazer isso, ele dá todas as oportunidades para que o homem se arrependa. Vá para o Antigo Testamento, quando foi para Nínive, mandou alguém, quando foi para Jericó, ele deu anos, ele estendeu, ele manda profeta, ele manda oportunidade, ele manda palavra, ele é um Deus de graça, de amor e misericórdia, mas quando o homem não quer ouvir, do pó veio, ao pó voltará. É uma sentença de Deus. E ele vai falar aqui da brevidade, da transitoriedade do homem, primeiro, pela sua substância, por aquilo que ele é, mas também em virtude dos seus erros e do seu próprio pecado. Que o pecado causa morte. O pecado, ele causa problemas, e a gente vai ver aqui uma série deles que existem, porque essa disciplina está presente. Quando o texto diz, tu reduzes o homem ao pó, pessoal, Moisés foi alguém que viu de primeira mão Deus reduzir pessoas ao pó. De primeira mão. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eles saem do Egito, o exército de Faraó vem seguindo eles. O que Deus faz com o exército de Faraó? Reduz ao pó. Desaparece. Some. Engole aquele exército. Tem um artigo científico que foi publicado, o pastor Samuel trouxe aqui. Lá no Mar Vermelho tem um local, né? Que é o local onde tradicionalmente se diz que essa travessia aconteceu. E a cada 40, 45 anos acontece um fenômeno da meteorologia, onde existe uma seca, uma mudança de correntes, e aquele local no Mar Vermelho, atenção, teoricamente ele seca até metade do joelho. Está na internet, pode dar uma olhadinha. Ou seja, seria possível, teoricamente, hipoteticamente, olha a quantidade de variável, que depois de todas as pragas, depois de tudo, no momento certo, na hora certa, como se Moisés tivesse satélite, a tecnologia, para saber o walkie-talkie, pode chegar, está aberto agora, passa, nada disso. E o povo de Israel, 2 milhões de pessoas tenha passado naquele lugar. Então eles tentam explicar e trazer uma razão, alguma coisa que seja digno de credibilidade, de que eles atravessaram. Joia, não tem um problema com isso. Pode ter acontecido, de fato. Pode ser que Moisés tenha chegado na hora certa. Pode ser que quando Moisés chegou, estava baixinho, na altura do joelho, ele pegou os 2 milhões de pessoas. Pessoal, é por aqui, atravessem, cheguem do outro lado. Aqui está o milagre que está registrado na Bíblia. Meu problema não é eles atravessarem com água na canela. Meu problema é como o maior e mais bem treinado exército da terra foi consumido e morreu afogado com a água no meio da canela. Vá para onde você quiser ir, rode por onde você for, você vai terminar na mão de um Deus poderoso, que abriga o resgate, e um Deus que cuida dos seus. Um Deus que cuida. Moisés entendia. Ele viu o exército de Faraó ser consumido. Faraó foi avisado, meu amigo, muitas vezes, endureceu o coração. Ele foi avisado, ele teve praga, ele teve oportunidade, não quis, julgamento chegou. O povo de Israel, 2 milhões e meio de pessoas, 600 mil homens, fora seus familiares que saíram. Novamente, todos eles viraram o que no deserto? Pó. Por causa de quê? Desobediência. Pecaram, desobedeceram. Mas Deus não deu oportunidade, meu amigo, Deus deu muita oportunidade. Esses caras viram as pragas, eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram a coluna de fumaça, eles viram a coluna de fogo, eles viram o maná no deserto, eles viram a provisão de Deus, eles viram água fluir da rocha, eles viram tudo o que poderiam ver. Quando chega na entrada, Deus fala, entrem, tomem posse, é de vocês. Eles não entraram porque desobedeceram, todos eles viveram pó no meio do deserto. Imagina só,
Toda vez que Moisés colocava a tenda, a quantidade de sepultamento e culto fúnebre que Moisés tinha que fazer, que loucura era, né? E todo dia eles serem lembrados. Está aí o resultado do pecado. O homem veio do pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Do pó viestes, do pó vocês estão voltando. Está aí o resultado. Todo dia que a gente liga a televisão, morreu tantos, morreu. Não é que Deus tenha prazer nisso, mas Deus está dizendo, está aí o resultado da desobediência. Está aí o resultado do problema. Está aí, ó. Olha o que acontece. Do pó viestes ao pó. Isso fala do pecado e fala da nossa situação, da nossa transitoriedade. Isso é uma referência. Lá no Jardim do Éden, quando Deus cria esse homem do pó, Ele fala para o homem, olha, não coma dessa árvore aqui, porque o dia que você comer, certamente morrerá. O homem vai e come. E aí alguém diz assim, pastor, o homem comeu, mas não morreu. Será que não morreu? Hein? Morreu. Morreu espiritualmente. Não só espiritualmente, mas dali para frente começou a decadência física do homem para também morrer fisicamente. Gente, tudo que é raiva, rancor, assassinato, enfermidade, nasceu daquele lugar. Eu sempre falo, aqui nesse púlpito, e vocês estão carecas de me ouvir falar sobre isso. Todo mundo, é uma moda hoje que existe. Cadê Deus quando acontece um problema? Cadê Deus quando nós temos uma catástrofe que acontece? Mas Deus não está vendo a pandemia. Mas Deus não está vendo a enchente. Deus não está vendo a guerra. Deixa eu dizer para você, a maior parte dos problemas que nós passamos são fruto, primeiro, das nossas escolhas erradas. Tem nada a ver com Deus. E não tem nada a ver nem com o diabo. Nós escolhemos errado. Nós plantamos errado, nós pecamos, escolhemos pecar e pagamos o preço pelos nossos pecados, maior parte. Segundo, pelo próprio pecado original. Pastor, mas eu não faria o que Adão fez. É você que pensa que não faria, você faz todos os dias. Todos os dias. Então, fruto do pecado original, a morte, o câncer, a depressão. Glória a Deus por Jesus que nos restaurou, pagou o nosso preço. Glória a Deus que nos fez viver espiritualmente. Um dia vai nos entregar um corpo perfeito. Glória a Deus por isso. E por fim, algumas coisas que Deus permite ao longo da jornada para amadurecer o nosso caráter. Moisés sabia muito bem disso. Então, o texto aqui diz, reduzes o homem ao pó. Nós somos ao pó e Deus reduz o homem ao pó. Não é que Deus tenha prazer, mas o nosso Deus também é um Deus que julga, né? É um Deus que precisa fazer isso. Então ele diz, o homem é o quê? É pó. E Deus é o quê? Versículo 2. 1 e 2, ele é refúgio para todas as gerações. Antes que os montes se formassem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está fazendo sentido para você? Você me dá mais alguns minutinhos que eu estou estourando aqui meu tempo para me concluir minha ministração nessa manhã? O homem é pó. Essa semana nós vimos a abertura dos Jogos Olímpicos, o evento mais televisionado do planeta, onde alguém teve a brilhante ideia de escarnecer a maior fé do mundo. Eu tenho só uma palavra sobre isso. O homem é, e de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, certamente colherá. À noite eu falo um pouco mais sobre isso. Vou correr aqui que meu tempo está chegando. Então a gente vai ver aqui, já vou terminar. Poeticamente Moisés ele fala agora da eternidade de Deus e da finitude do homem de outra forma. Versículo 4 e 5. Vamos terminar porque são textos bem conhecidos. Eu quero ler com você. Vamos lá. Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Não é nem o dia de ontem, é o dia de ontem que se foi, que passou. E como a vigília da noite, a noite era dividida em 4 vigílias, 4 períodos de 3 horas. Ele está dizendo, porque para Deus 1000 anos não é nem como o dia todo, não é nem a noite toda, é como se fosse as últimas 3 horas de sono. É aquele sonozinho que você fecha o olho e você desperta, opa, já passou? Já aconteceu? Então para Deus ele está dizendo, 1000 anos é como se fosse isso. Olha só a eternidade, o poder desse Deus. Versículo 5. Tu os arrasta na torrente. Olha aqui novamente o contraste. Versículo 4. Para Deus, 1000 anos são como um dia. E nós, versículo 5. Tu os arrasta na torrente. São como um sono. Como a relva que floresce de madrugada. Pedro faz menção a isso, 2 Pedro 3,8. Ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer.
Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como é como um dia. Deus não está preso a tempo. Deus não está preso a isso. Ah, pastor, está demorando tanto, meu cativeiro, meu deserto não passa. E a gente acha que Deus às vezes não está vendo. Deus não está preso a isso. Deus não entende dessa forma. Só que tem o outro lado da moeda também. Do mesmo jeito que parece que para a gente está demorando muito e para Deus não demora, Deus é capaz de descer na tua história, na tua vida e trabalhar num detalhe tão grande que aquilo que talvez seja um dia, Ele molde e trabalhe num período de 1 milhão de anos para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida. Melhor exemplo, um exemplo bem louco aqui da minha geração. Vocês lembram daquele filme do Matrix? Quem assistiu aquele filme do Matrix, né? Vocês assistiram? Que tem aquele momento que para o tempo, está lá o tiroteio, pá, pá, pá. Ele para o tempo, aí o cara olha, tira uma bala, mexe não sei o que, faz não sei o que, arruma a situação. Deus é capaz de visitar o momento que você tiver, fazer o tempo parar, porque para Ele um dia é como se fosse 1 milhão de anos e fazer aquilo que ninguém acredita ser possível, porque Ele é Deus de todas as coisas. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Tem uma piada que vou deixar aqui para você, né? E vamos lá. Piada, tá? O homem chegou para Deus, falou assim: Senhor, é verdade que para ti 1000 anos é como se fosse um dia? Deus falou: é verdade, para mim 1000 anos é um dia. Senhor, se 1000 anos é um dia para ti, 1 milhão de reais é como se fosse um centavo? Deus virou, falou para ele: para mim 1 milhão de reais é um centavo. Ele olhou para Deus e falou: Deus, me dá um centavo. Deus falou: espera um dia aí que eu vou resolver o teu problema, tá? Para ele, gente, 1000 dias é como... Deus não conta tempo como nós contamos. Agora, como é que funciona para a gente nessa história, né? E eu vou terminar com isso, por favor. Versículo de número 5. Olha o que diz: tu os arrasta na torrente. Ou seja, a torrente, a vida tem uma cadência, as coisas acontecem e a gente vai sendo levado. Meu amigo, não há como resistir a algumas coisas. E principalmente aqui nesse texto, não há como resistir ao tempo. Novamente, versículo 2: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Você não consegue fazer o tempo parar. Você não consegue voltar no tempo. Já tentou nadar contra a correnteza? Não dá. Pega uma corredeira forte, você tenta, cansa, não dá. Ele está dizendo aqui, enquanto Deus está fora do tempo, acima do tempo, não é limitado pelo tempo, para Ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia, tanto faz. É como se fosse a noite que se foi, a última vigília da noite. Nós não, nós somos arrastados pela torrente. Olha como ele continua dizendo aqui, a expressão poética dele, é como um sono. Meio do versículo 5, nós somos como um sono. Ei, sono é sono, por quê? Porque tem início e tem, porque senão é morte, né? Você vai dormir, não acorda mais, morreu. Tem início, tem fim. Você vai dormir porque você espera o quê? Acordar. E quando você acorda, você dá conta do tempo que você dormiu? Não. Você vai dormir, às vezes você está dormindo 5 horas. Quando você acorda é como se fosse um cochilo, né? Para mim é assim, pelo menos. Eu durmo muito pouco, tenho insônia, durmo 4, 5 horas por noite. A Luana não, a Luana ela inverna 20 horas por dia se precisar. É impressionante essa capacidade que ela tem. É só ela que é assim, gente? Quem mais é assim, né? Ela e o cobertor se tornam um negócio assim. Eu olho para ela, dá até vontade de dormir. Ela tá lá dormindo tal. E as crianças são tudo igual a ela, do mesmo jeito, né? Quebra o mundo, cai dormindo. Eu não, um barulhinho eu já acordo, né? O caminhão do lixo passa na rua, aí aquele pi, 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 eu acordo, né? Esses dias eu moro por aqui. Vocês perceberam, quem mora por aqui perto, que mudaram a rota dos aviões aqui de Belém? Está passando avião aqui o tempo todo, vocês perceberam? Eu acordo 10 vezes por noite. O avião passa, eu acordo o tempo todo. A Luana não, aconteceu o que for, ela está dormindo. Ele está dizendo, é como um sono. Você desperta, quando você acorda você não deu conta. Assim é a vida do ser humano. Irmão, escute o que eu estou lhe dizendo. Sua vida é um sono. Passou. E aí ele continua dizendo, não apenas é como um sono, mas é como a relva que floresce de madrugada. A relva tem as suas fases. Ela brota, floresce, dá fruto, seca e cai. Floresce, ela brota, floresce, dá fruto, seca e cai. Assim é. Durante a pandemia, uma das coisas que mais me marcou foi a brevidade da vida. É ou não é verdade?
Vocês lembram do testemunho da filha do dono do Banco do Santander? Um dos homens mais ricos da Espanha. O cara tinha dinheiro, eles montaram um hospital na casa do cara, com medo do cara pegar a doença. Nós estamos hoje numa sociedade que é aficionada por saúde e por longevidade. E eu não estou dizendo que você não tenha que ser, não. Seja, eu me cuido, quero viver muito bem. Mas na maior parte das vezes, a sociedade e essa mentalidade é porque as pessoas morrem de medo da eternidade. Eu não quero morrer, eu tenho medo do que vai acontecer. O que vai ser quando terminar a minha vida? O que vai ser? E aqui no texto vai dizer, né? O homem chega a 70, 80 e depois ele voa. E parece que a gente está voando, acabou. Não, a gente não está voando para o fim, a gente está voando para o início. Porque isso aqui é só um pedacinho da eternidade, bilhões, quilhões, quadrilhões de anos na presença de Deus. Mas a gente morre de medo da questão da morte. E ele está dizendo, a vida passa rápido. Dono do Santander pegou Covid, faleceu. A filha dele falou, nós temos dinheiro para comprar todos os hospitais desse país, um país de primeiro mundo. E o meu pai morreu por falta daquilo que é mais barato, que é o ar, o fôlego. Sabe por quê? Porque nós somos como torrente. É como chega, é como sono. É como a relva, quando chega a hora, acabou. Ah, pastor, não foi o que eu vim ouvir aqui, está me dando medo. Pois é, para te dar medo mesmo. Acabou. Por isso que ele está dizendo, enquanto eu estou aqui, me ensina, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a aproveitar as oportunidades. Me ensina a ser sábio. Me ensina, Senhor, a ser melhor. A priorizar o que precisa priorizar. A amar quem eu preciso amar. Ah, Senhor, me ensina. E detalhe, Moisés, um homem extremamente capacitado, ele entendeu, isso aqui tem que ser aprendido. Senhor, me ensina. Me ensina. Meu desafio para você é que você saia daqui entendendo, meu Deus, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é antes de todas as coisas, de geração a geração Ele é Deus, de eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele é abrigo, Ele é guarita para mim em tempo de dificuldade, Ele me protege, Ele me livra, mas ao mesmo tempo, Deus é tudo isso, nós somos fracos, limitados, passageiros. Por isso, me ensina. Essa semana teve um vídeo que viralizou no TikTok. Eu quero que você saia daqui e veja. O vídeo é um casal brigando no avião. Vocês viram esse vídeo? Vocês viram? Por favor, veja. Procure na internet. O casal está brigando porque o marido e a mulher, um queria ir na janela e o outro, os dois queriam ir na janela. Vocês viram esse vídeo? Aí o casal começa a brigar, brigar. Aí a esposa começa a brigar com o esposo e o outro começa a brigar. Por quê? Porque eles estavam brigando por quem ia sentar no corredor. Mal eles sabiam que no banco de trás tinha um homem voltando para casa que perdeu a sua mulher por causa do câncer. Ele estava com as fotos da mulher na frente, dizendo, vocês estão aí brigando, né? E eu daria tudo para poder abraçar minha esposa de novo, dar um beijo nela, dizer como eu amo ela. Ele segurando as fotos e remoendo o que ele poderia ter dito e não disse, o que ele poderia ter feito e não fez, o que ele poderia ter sido e não foi. E aí eu estava olhando e pensando, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a amar os meus filhos. Me ensina a amar a minha esposa. Me ensina a amar as ovelhas que tu me deste para cuidar. A missão, o chamado. Me ensina a contar bem os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Eu não ia falar sobre isso, mas hoje nós temos aqui o nosso coral de idosos. Vou pedir que você dê um aplauso ao coral de idosos aqui hoje. Está bem aqui. Vamos lá. Versículo 10. Esse vou pedir que você bote na tela para mim. Tá? Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós o quê? Voamos. Né? Pastor, é desesperador, pastor. Quem aqui já passou de 70? Quem já passou de 80? Escute, esse texto não é uma promessa e não é um limite de tempo. Não é uma promessa que você vai chegar a 80 e também não é um teto que Deus coloca que você não vá passar de 80. Não é isso. Moisés está expressando poeticamente aqui, até porque Moisés, que disse que é 70, 80, viveu quantos anos? 120. Agora, que o cara era bom e o cara acertou, ele acertou.
Porque depois da vida dele, a média de idade caiu muito. Durante a Segunda Guerra Mundial, era 55 anos de idade. Agora no nosso país é 68, 72 em alguns lugares, em alguns países 85. Ou seja, ele conseguiu depois, mas isso aqui não é um decreto. Tem gente que lê esse texto e fala, poxa, eu estou com 80, a qualquer momento eu vou. Não é quem está com 80, é quem está com 10, é quem está com 20, com 30. Eu e você, a qualquer momento, a gente pode voar, o arrebatamento pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Por isso, conte os seus dias, viva bem os seus dias. Senhor, me ensina a contar bem os meus dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então tem muita gente que tem medo desse texto, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Mas tem uma história, e eu termino com essa. Um pastor uma vez disse que a vida, ela se conta em 4 fases, né? Um pastor que vocês conhecem, domingo que vem ele vai estar aqui pregando, ele já contou essa história. Ele disse que cada fase da vida é descrita por um animal. Primeira fase é a do gavião. Vocês já viram o gavião? Ô bicho doido, briga por causa de tudo, sabe? Né? Vai lá, arruaceiro, faz barulho, voa em bando e tal. É o gavião, primeira fase. Segunda fase é a da águia. A águia já voa mais soberana, mais solitária, ela é mais seletiva, né? Fase adulta, tal, ela não se mete em qualquer coisa, é mais imponente, é mais forte. Terceira fase da vida é a fase do côndor. Já viu o côndor? Estou com dor aqui, com dor ali, com dor aqui, com dor não sei aonde. Ele dizendo, tá? O papai. E a última fase da vida é a do javali. Javali para isso, javali para aquilo, agora não estou valendo mais para nada. Passou o tempo, já foi, já ficou. Ele dizendo. Mas sabe, moral desse texto é, Senhor, ensina-me. Se você tem 100 anos, lembre da história do irmão Pedro. Com 116 anos, ainda tem muita coisa para viver. Senhor, ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração, sabe? Ele voou e está na glória com Jesus. Você tem 10 anos de idade, está aqui comigo hoje. Senhor, ensina. Me ensina a contar os meus dias. Fique de pé comigo, vou terminar. Estourei todo o tempo que eu tinha hoje. Tudo que eu tinha para falar. Quero terminar hoje. Tem gente que veio a esse culto. É um dos menores cultos de domingo de manhã que nós temos no ano. Último final de semana de julho, compreensível. Mas você veio aqui hoje. Você acha que você está no governo da sua vida, né? Você acha que você sabe. Você acha que você pode escolher quando, como, de que maneira. Você acha que você vai ter a decisão de um dia vir a Jesus. Você está avaliando. Não, eu estou contando os meus dias, mas essa estação que eu estou vivendo é a minha estação, é o meu tempo quando eu tiver. Deixa eu dizer algo para você. Você é relva. Você murcha, você sai. Vem a ventania, arranca você, leva você e já foi. Você não é cedro, você não é carvalho, você é relva. Nós somos como aquele vapor que está lá de manhã, de dia vai embora. Nós somos como o sono, como o cochilo que alguém dá. De repente se acorda do cochilo, terminou. Nossa vida é curta. Por isso Moisés diz, Senhor, ensina a contar os meus dias. De tal maneira que eu alcance um coração sábio. Sabe, o que é um coração sábio? Para mim, o início da sabedoria, o início é conhecer Jesus. É ter Jesus. É dizer, pastor, se eu pudesse dirigir minha vida sozinho, eu faria. E eu reconheço que o caminho que a minha vida está indo é um caminho de destruição, de dor, de morte, de sofrimento. Eu quero convidar você a romper do seu lugar e vir aqui à frente agora, em nome do Senhor Jesus. Venha, venha, venha. Eu quero orar por você. Você que precisa de Jesus, precisa de salvação, precisa de vida eterna. Você entrou aqui hoje dizendo, se esse convite for feito, eu vou à frente, eu preciso. Você sabe quem você é. Você sabe que precisa viver algo novo. O texto está desafiando você, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu não acredito que você vai sair daqui sem aproveitar essa oportunidade. Eu não acredito que você vai deixar passar pela sua frente, achando que amanhã vai ter a chance de fazer de novo, de pensar de novo. Se você está distante dos caminhos de Jesus, se em algum momento você já esteve, já andou próximo dele, ou se você nunca tomou essa decisão, eu quero te convidar a romper do seu lugar. Eu quero celebrar, quero fazer festa com você. Nós queremos aplaudir, queremos pular, celebrar seu novo nascimento. Rompa do seu lugar em nome do Senhor Jesus. Aonde está a primeira pessoa que precisa de salvação,
de vida eterna. Eu quero abraçar. Venha do jeito que você tiver, com as suas falhas, com seus pecados, com seus problemas. Pastor, vou arrumar um pouco o meu cenário para me aproximar de Cristo. É justamente o contrário. Você se aproxima como você está, e Jesus vai te ajudar a mudar a tua história, transformar o seu viver. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Venha, venha. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: te amo, Deus, bem forte. Te amo, Deus. Deixa eu ouvir o tempo central. Tua graça nunca falha. Todos os fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, Pai. Aqui estamos, recebemos a Tua palavra, que ela gere fruto, que ela frutifique no nosso coração. Tu és um Deus poderoso, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Antes dos montes existirem, do céu ser colocado no seu lugar, Tu já estavas lá, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos pó. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Mas enquanto estivermos aqui, ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias. Faze-nos entender como nossos dias aqui na terra são limitados, são poucos, e que nós possamos viver uma vida sábia. Eu te peço agora que saiamos daqui desafiados, Pai, a andar em sabedoria, viver não só em relação à eternidade, o porvir, mas em relação àquilo que temos, aos nossos relacionamentos, aos nossos recursos, às pessoas que Tu colocaste na nossa vida, as oportunidades que cada um de nós tem, Senhor. Tu terminas esse salmo dizendo, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Como é que pode, Senhor, sendo tão limitado, Tu és o Deus que confirma a obra das minhas mãos? É porque eu não posso fazer nada sem Ti, Senhor. E aqui na terra Tu decidistes fazer através de nós, Senhor. Que possamos ser a Tua mão por onde passarmos, a Tua boca, os Teus pés, para transformar vidas, Senhor. Viver uma vida que conte, uma vida que vale a pena, uma vida de impacto, Senhor, até um dia estarmos no céu contigo. Te louvamos por essas vidas preciosas que vieram à frente aqui, Senhor. Escreve esses nomes no livro da vida. Faz uma obra tremenda, poderosa na vida deles, na vida dos seus. Honra, Senhor, a fé dessa mulher que aqui está, Senhor. Honra, Senhor, a fé e a decisão. Elas ouviram e disseram sim, Pai, a Tua mensagem, ao Teu chamado. Escreve esses nomes no livro da vida. Faz morada nesses corações. Essa é a nossa oração e súplica, no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Faça festa para Jesus. Tome seu assento. Vamos louvar a Deus com o nosso coral mais longevo e experiente.